Criador, fonte viva de amor, enche o meu coração com os teus 7 dons. Eu quero transbordar. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um módulo formativo do Ministério de Fé e Política, em honra a São Tomás Moro. Hoje quero, à luz da doutrina social da Igreja, trazer para você uma reflexão sobre a comunidade política. Inicio esta minha reflexão com base no próprio documento da doutrina social da Igreja sobre o senhorio de Jesus. O povo de Israel, na fase inicial da sua história, não tem reis como os demais povos, porque reconhece tão somente o senhorio de Yahvé. É Deus quem intervém na história através de homens carismáticos. Assim, Bento XVI, ao falar do nosso dever, ao envolver-se com a política, escreve: o dever imediato de trabalhar por uma ordem social justa é própria dos fiéis leigos, que como cidadãos livres e responsáveis se empenham em contribuir para a reta configuração da vida social, no respeito de sua legítima autonomia e da ordem moral natural. Quem deu um exemplo desse envolvimento com a política segundo a vontade de Deus foi São Tomás Moro. São Tomás Moro, que antes de ter uma vocação à política, ele tinha um sentimento muito grande, muito aflorado por uma própria vocação religiosa. Acontece que os hábitos de oração, jejum e penitência permaneceram com ele pelo resto da vida, mas não demorou muito tempo. Esse seu desejo pela vida monástica foi finalmente superado pelo seu senso de dever de servir o país no campo da política, ingressando no parlamento inglês em 1504. Isso não quer dizer de forma alguma que uma vocação seja melhor ou maior do que outra, não. É porque ele reconheceu que a sua vocação era no meio público. Eu gostaria também de trazer para você agora sobre o senhorio de Jesus. Jesus e a autoridade política e as primeiras comunidades cristãs. São Paulo, escrevendo a 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo de 1 a 2, traz para nós: recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma, serena, com toda piedade e dignidade. Assim nós entendemos o que nós podemos esperar ou devemos esperar de uma autoridade política: que ela garanta uma vida calma e tranquila, a transcorrer com toda piedade e dignidade, que ela esteja sempre num espírito de prontidão, pois os cristãos devem estar prontos para qualquer boa obra, escreve São Paulo a Timóteo. Mas não podemos esquecer do que nos ensinou e nos exortou o próprio Cristo: orai e vigiai, porque quando o poder humano sai dos limites da vontade de Deus, se autodiviniza e exige uma submissão absoluta, torna-se a própria besta do Apocalipse. O Senhor, Ele quis e quer contar conosco. E aqui podemos inclusive trazer resposta a uma indagação que sempre nos apresentam: fé e política podem se misturar? Claro que sim. O Senhor, todavia, não quis reter só para si o exercício de todos os poderes. Confia a cada criatura as funções que esta é capaz de exercer segundo as suas próprias capacidades, da sua própria natureza. E quando a gente fala de comunidade política, a gente precisa entender que a comunidade política, ela existe em primeiro lugar para a pessoa humana, para o povo. A comunidade política, a realidade connatural aos homens, existe para obter um fim comum, inatingível de outra forma.
para a pessoa humana. É o fundamento e o fim da comunidade política. O povo não é uma multidão amorfa, uma massa inerte a ser manipulada e instrumentalizada, nos ensina o compêndio da doutrina social da igreja. São João Paulo II escreve que é dever dos cristãos colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade, em espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. O amor e o serviço à pátria derivam do dever de gratidão e da ordem de caridade. A submissão às autoridades legítimas e o serviço do bem comum exigem que os cidadãos cumpram seu papel na vida da comunidade política. Olha só o que São João Paulo II traz para nós agora. A igreja que, em razão da sua missão e competência, de modo algum se confunde com a comunidade política, nem está ligada a qualquer sistema político determinado. É ao mesmo tempo sinal e salvaguarda do caráter transcendente da pessoa humana. Mas aqui nós voltamos um pouquinho e vamos entender nesse contexto da comunidade política, quem foi São Tomás Moro? Foi um advogado honesto, patrono dos pobres, cumpridor das leis divinas e humanas. Tomás Moro soube aliar o conhecimento das leis à profundeza da ciência teológica, a defesa da fé ao cultivo das letras, a inteligência, as maneiras simples e o espírito de oração. O motivo do seu martírio não foi a utopia, e sim a fidelidade de Deus e a ordem moral objetiva. A resistência contra o despotismo das autoridades e sua fidelidade a uma igreja que perseverava a doutrina escolástica do direito de resistir às leis injustas. Morreu em defesa da liberdade de seguir os ditames de sua consciência, esclarecida e informadas pela luz da fé católica. Sua austeridade no proceder firmava-se num único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu gostaria também de voltar aqui para a nossa Constituição Federal de 1988. No seu preâmbulo está escrito: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui nós entendemos que o Brasil é uma comunidade política permanentemente sob a proteção de Deus. Nós precisamos entender também que um dos fins da comunidade política é tutelar e promover os direitos humanos. O documento da doutrina social da igreja, ele considera a pessoa humana como o fim da comunidade política. Isso significa esforçar-se, antes de mais, pelo reconhecimento e pelo respeito de sua dignidade, mediante a tutela e a promoção dos direitos fundamentais e inalienáveis do homem. No tempo moderno, a atuação do bem comum encontra sua indicação de fundo nos direitos e nos deveres da pessoa. Paralelamente, nós também podemos recordar mais uma vez a nossa Constituição Federal, onde traz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E para nós católicos,
esse direito à vida vai do nascituro, da concepção, até a sua morte natural. Na Constituição Federal também traz que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados. Então, ser um agente político à luz da igreja precisa estar disposto a lutar, a dar até a própria vida para defender esses direitos. São Francisco de Sales escreve: é uma grande vantagem para nós nessa guerra o saber que sairemos sempre vencedores, contanto que queiramos combater. É próprio do cristão ser um combatente em favor do povo, em favor do bem comum. Aqui, a autoridade política é entender que Deus criou os homens sociais por natureza. Já que sociedade alguma pode subsistir sem um chefe, conclui-se que a comunidade humana tem necessidade de uma autoridade que a governe. Uma autoridade que é necessária. A autoridade política é, portanto, necessária. Agora, precisamos entender que um político, segundo o coração de Deus, ele precisa governar sem intervir. A autoridade política deve garantir a vida ordenada e reta da comunidade, sem tomar lugar da livre atividade dos indivíduos e dos grupos. É preciso que nós deixemos o indivíduo e os grupos se prontificarem a se sobreviver, e a comunidade política, a autoridade política intervém só quando esse indivíduo não tem mais condições de resolver os seus problemas por si próprio. Nós precisamos de entender também que quando nós falamos de autoridade política, nós falamos de soberania. E o sujeito da autoridade política é o povo, considerando na sua totalidade como detentor da soberania. Autoridade esta como força moral. Autoridade, pois, deve deixar-se guiar-se pela lei moral. Toda a sua dignidade deriva do desenrolar-se no ambiente da lei moral, a que tem a Deus como princípio e fim. O documento de Aparecida diz que escreve, para nós ali, os nossos bispos reunidos em Aparecida, que alguns parlamentos ou assembleias legislativas aprovam leis injustas contra os direitos humanos e a vontade popular, precisamente por não estarem perto de seus representados, nem saber escutar e dialogar com os cidadãos, mas também por ignorância, por falta de um acompanhamento e porque muitos cidadãos abdicam de seu dever de participar da vida pública. Por isso eu gosto de falar, político tem que ter cheiro de povo, não é cheiro de gabinete. São Tomás Moro escreve: porquanto é muito bem conhecido que pela grande bondade do rei fui um dos maiores governantes desse nobre reino. Rogo ao nosso Senhor que nos faça todos tão sábios que possamos, cada homem aqui, governar a nós mesmos, tão sabiamente nesse tempo de lágrimas, nesse vale de sofrimentos, neste mundo em ruínas, no qual, como diz Boécio, um homem orgulhar-se de governar outros homens se assemelha a um camundongo que se orgulha de governar outros camundongos em um celeiro. E aqui eu encerro, falando que a autonomia recíproca da igreja e da comunidade política não comporta uma separação tal qual que exclua a colaboração entre elas. Ambas, embora a títulos diferentes, estão a serviço da vocação social dos próprios homens. Um abraço, fiquem com Deus. São Tomás Moro, rogai por nós.